Queridos alunos, nossa 18ª questão de arquivologia, né, nosso projeto de 50 questões até a prova de escrivão da Polícia Federal. Nós vamos dar continuidade, né, às questões sobre avaliação de documentos, são 5 questões sobre esse tema, essa é a nossa segunda questão, e a gente vai falar um pouquinho agora da classificação, que faz parte, sim, pessoal, do processo de avaliação de documentos. Eu não avalio o documento se eu não classifico, tudo bem? A avaliação, ela vai se dar a partir da classificação dos documentos, né? Da separação daquele conjunto documental, beleza? Bom, vamos ler a nossa questãozinha que já está na tela aí para a gente poder dar uma pequena contextualizada antes de marcar o gabarito, que é para isso que eu tô aqui, né? Para dar um pouquinho mais de informação para você poder responder essas e outras questões. Essa e outras questões, né? A classificação de documentos, pessoal, de arquivo, deve ser feita no momento em que ele chega no arquivo permanente. Então, a classificação, ela deve ser feita em que fase do ciclo documental? Eu já te adianto que não é na fase permanente. Pessoal, a classificação de documentos é o ato de você analisar o documento, identificar qual atividade ele faz referência, ir lá no plano de classificação e encaixar essa atividade que você identificou, né, durante a sua leitura, em alguma função que vai estar lá discriminada no plano de classificação. Tudo bem? Então, eu identifico do que aquele documento está falando, vou lá no plano de classificação e vejo em que classe eu posso encaixar essa atividade que eu identifiquei. Tudo bem? Bom, sabendo disso, pessoal, o que acontece, né, depois que eu descubro qual é a classe? Se eu descubro qual é a classe, eu vejo qual é o código que essa classe faz referência. Então, vamos supor, é o código 010, estou chutando, tá? Então, essa atividade aqui faz parte dessa classe e essa classe tem como código 010. Então, pessoal, o que a avaliação vai fazer, né, a partir dessa classificação? Todos os conjuntos documentais que forem classificados nesse código 010 vão ficar por tanto tempo na fase corrente, depois vão ficar por tanto tempo na fase intermediária e serão eliminados, por exemplo, né? Ou serão eliminados diretamente do arquivo corrente, vai depender do que a tabela de temporalidade definir aí. Então, quando eu classifico, pessoal, além de fazer essa análise e descobrir o código, eu tô dando a temporalidade desse documento, porque o plano de classificação, aliado à tabela de temporalidade, vai definir por quanto tempo cada documento fica em cada fase do ciclo documental, além de definir se esse documento vai ser eliminado ou guardado permanentemente. Isso tudo porque eu classifiquei. Se eu não classifico, eu não sei qual é o código. Se eu não sei qual é o código, eu não sei qual que é a tabela, qual que é a temporalidade que a tabela de temporalidade definiu. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer isso logo que o documento é criado. Porque se eu não fizer lá no arquivo corrente, quando o documento é criado ou recebido, como é que eu vou saber se ele vai e quando ele vai para qual fase? Eu não vou saber, ele vai ficar lá no arquivo corrente ad eterno, tudo bem? Então, a classificação ela tem que ser feita na origem, no momento que o documento é criado na instituição ou no momento que ele é recebido na instituição, se ele vier de uma outra instituição ou de uma pessoa jurídica externa, tudo bem? Então, quando ele fala aí que a classificação de documentos de arquivo deve ser feita no momento que ele chega no arquivo corrente, tá super incorreto. A classificação ela deve ser feita lá no arquivo corrente, para a gente identificar o código, ver qual que é a temporalidade que a tabela de temporalidade define, e assim, né, a gente vai saber por quanto tempo e em qual fase documental esse documento vai passar. Tudo bem? Então, a gente tem aí uma questão incorreta, porque, na verdade, pessoal, a fase permanente, ela nem tem temporalidade nenhuma. Lá na fase permanente, né, independente da classificação que o documento receber, se ele chegou na fase permanente, é porque ele tem características históricas, culturais, probatórias ou informativas. E ele vai ficar lá ad eterno, tudo bem? Então, a classificação é feita no arquivo corrente e não no arquivo permanente, beleza? Espero que você tenha gostado dessa questão aí, absorvido um pouquinho de conteúdo. Espero que dê base para vocês responderem outras questões, né, sobre esse assunto. E até a nossa próxima questão, que ainda vai ser sobre avaliação de documentos.